Eu hoje vou estar compartilhando com vocês uma parte da entrevista que eu dei ao canal, né, Experiência Luminosa. Então, agora nesta segunda fase, né, o segundo vídeo, porque na primeira parte, que foi lá em 6 de maio, eu dei uma entrevista de 3 horas, foram 3 vídeos, né? Primeira, segunda e terceira parte. E nesta segunda, agora que eu gravei em junho e saiu agora no mês de setembro. Então, eu tenho duas partes, né? Foram duas partes da entrevista. Então eu quero compartilhar com vocês, assim, mais ou menos quase o final, assim, que está no meio, uma mensagem que está exatamente na segunda parte dessa última entrevista que eu dei a este canal maravilhoso, né, que é Experiências Luminosas do Dr. Paulo Marques Alexandre. Para quem não lhe conhece, né, vamos dizer onde você mora no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio de Janeiro, bairro, exatamente no bairro Jardim Tropical. E eu sou mãe, avó, sou mãe, avó, companheira, amiga, né? E sou, assim, uma mulher do povo, uma mulher que gosta de rir, uma mulher que gosta de levar palavras boas, coisas boas, né? Palavras positivas, né? Porque negativas a gente já tem demais, né? Então, eu sou assim, eu costumo dizer o nome de um livro o nome do livro é Simplesmente Silva. Eu sou assim, Simplesmente Silva. Silva. E seu livro já está pronto? Eu escrevi, está pronto no meu computador, mas eu não consegui, né, assim, fazer mais nada além do que ele está no meu computador, entende? Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Eu sei que está escrito, o nome dele é Simplesmente Silva. E é sobre a sua vida, no caso, né? Sobre a sua história. Exatamente, é tudo um relato sobre a minha história, sobre as experiências que eu já contei, né? Já estive contando da outra vez, sobre as experiências, sobre a minha infância, né? Sobre tudo, exatamente, sobre tudo. Bom, quem sabe um dia aí a gente fala mais detalhadamente sobre esse livro, para ver se ele vai para frente, né? Se ele chega nas mãos das pessoas aí. Você pode disponibilizar, né? Verdade. Bom, então fique à vontade aí, que você disse que teria outras experiências que naquele dia não foi possível, né, serem relatadas. Hoje nós podemos falar mais algumas, né? Se nós formos falar... Fale mais algumas aí, fique à vontade. Então eu... Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Hoje e sempre, gratidão é a nossa mensagem de hoje. Gratidão sempre. Eu no Facebook hoje eu botei a mensagem que diz assim: não é o corpo físico que te identifica vivo ou morto, né? Mas sim a substância da sua raiz. Aí eu botei 2 versículos, 2 capítulos. João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né? Então, se nós somos os ramos, estamos ligados na raiz da videira verdadeira. E Apocalipse 2, versículo 11, né? Que diz assim, Apocalipse 2, versículo 11, que todo aquele que pode ouvir, ouça, né? Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, né? Não é a igreja cimento armado, mas a igreja, a nação. Então, que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas.
aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. Né? Sugere que tem uma primeira morte, a morte de todos, né? Do corpo físico, mas aqui está se tratando da segunda morte, morte do espírito. Então vamos meditar. Estamos vivos, né? Vivos, né? Vivificados, né? Pelo amor da cruz. Então vamos já começar a compartilhar, né? Essa vida e vida em abundância, né? Que foi nos deixado por amor, né? Esse amor que excede todo entendimento. Então vamos logo dando um joinha, vamos estar comentando, vamos estar se inscrevendo. Ah, você já se inscreveu? Mas compartilhe com seus grupos, com suas amigas, com seus amigos, para que eles também venham se inscrever, né? Venham conhecer o nosso canal que não é de nenhuma liderança, né? Não é de nenhum estatuto, mas é do amor de Deus, né? A mensagem da graça, simples, mas direta, que nós podemos compartilhar. Então, vamos dar o joinha, vamos comentar, se inscrever e compartilhar o amor. Mas antes eu vou ler esta mensagem com vocês, para vocês já ir meditando. Lucas 24, vocês procuram ler todo o capítulo meditando. Então aqui diz a ressurreição de Jesus, né? Mas no primeiro dia, que vem a ser o domingo, né? À alta madrugada foram elas, as mulheres, ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Então, saber que os judeus eles tinham o costume, né, de no terceiro dia ali levar um bálsamo ali, né, uma água de cheiro lá para o defunto, vamos dizer assim, né? Lembra-se que lá na passagem de Lázaro, por isso que Jesus deixou passar o quê? 4 dias. E lembra que elas falaram para ele, mas já cheiram mal, porque no terceiro elas tinham ido lá. Eles tinham ido lá para botar água de cheiro lá e viram que já estava cheirando mal. Então, voltando aqui, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar, não acharam o corpo, né, de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe o que? 2 varões com vestes o que? Resplandecentes. Então, isso que apareceu não era, né, terreno, era semelhante a Jesus. Estando elas possuídas de temor, né, que elas achou, viu, né, que eles eram um pouquinho diferentes. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscas entre os mortos ao que vive? Fazendo a pergunta, por que está buscando, né? Infelizmente, até os dias de hoje, né, nós até dizem, né, porque ele vive, posso crer no amanhã, mas vive fazendo um ritual, né, em memória do Deus morto, do Jesus morto, né? Há aí uma contradição, não é verdade? Então, elas possuídas o que? De temor. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos o que? Preveniu, estando ainda o que? Na Galileia. Então, ele os tinha o quê? Ressuscitado, ele venceu a morte, ele voltou. Não é verdade? Ele não está aqui, mas o que? Ressuscitou. Então, ele voltou dos mortos, né? Ele voltou dos mortos, mas até hoje estão esperando Jesus voltar. Então se lembraram, né? Quando disse, importa que o Filho do Homem, né? Filho do Homem, né? É o costume de chamar Filho do Homem. Seja entregue o que? Nas mãos dos pecadores e seja o que? Crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram, né, das suas palavras.
Então, veja bem, vamos fazer um parênteses para a gente estar lembrando do momento em que eles disseram para crucificar Jesus, né? E disseram, solta o Barrabás, né? Então, ali tem um propósito, né? Tem um propósito, né? Da mensagem de Jesus. Ali, quando foi escolhido, o povo escolheu Barrabás, né? Então, ali foi o propósito de Deus, porque Barrabás ali representava a humanidade. Não foi para isto que Jesus veio? Jesus veio resgatar, né? Jesus veio libertar. Então, ali Barrabás foi liberto, né? Então, ele mesmo sem merecer, ele foi o quê? Salvo. Então, aí tem um quê aí que dá um outro vídeo separado para falar sobre isso, tá bom? E voltando de lá, né, do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam, né? Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam o quê? Como um delírio, não acreditaram nelas. Não acreditam até hoje, não é verdade? Que Jesus voltou. Não acredito. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão o quê? Os lençóis, né? Os lençóis. E retirou-o para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aqui tem até uma explicação, que eles explicam que como estava dobrado, né? Que ele está dizendo que ia voltar. Não, exatamente, ele está mostrando que ele voltou, né? Que não existiu morte ali, que ele voltou e que ele vive. O Filho do Homem vive. Ali era a mensagem mostrando a forma que estava dobrado, mostrando que o Filho do Homem vive. Porque o Filho do Homem encarnado vai voltar? Ficar lá na Maria, filha de Maria e José, vai voltar? Não vai. Então ali foi uma mensagem que ele voltou, que está vivo. Daí os discípulos não são os que andavam com ele? No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho, né, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito, né, de todas as coisas que aconteceu. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus discípulos, né? Olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, como até nos dias de hoje, né? Falam que estão na graça, que creem no amor da cruz, mas vivem lá buscando Abraão, Melquisedeque, Malaquias, Moisés, né? Os olhos estão impedidos, né? Diz que o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, mas os olhos deles estão impedidos de andar, né, na aliança eterna, já consumada da cruz, que é João 3,16. Então, os céus, né? Aqui então, lhes perguntou Jesus. Ele estava andando com Jesus ali, mas não reconheceu. Jesus voltou. Mas não reconheceram Jesus, assim como os dias de hoje, né? Ele está entre nós. Eis que onde tiver 2 ou 3 ou mais meu nome, eu estarei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas não reconhecem Jesus. Então, o que fazem? Fazem ritual né? Em memória do Deus morto e ficam também aguardando aquele Deus que vai vir em algum lugar. E não reconhece esse Deus que fala que eu estou dentro de vós, eu estou convosco todos os dias, não temas, eu sou contigo. Entende? Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida
que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias, né? Estava falando com o próprio Jesus ali, os discípulos, e não estava reconhecendo, entende? Porque não tem, né, o interesse, não teve o interesse real de entender tudo que foi dito por Jesus, o ministério de Jesus, né? Lembra lá quando ele chamou ali Pedro, Tiago, João ali, que teve a transfiguração? Eles não entenderam nada, eles falaram que vou fazer um altar para fulano, um altar para Fiquete, um altar para você, um altar para o outro. Não estavam entendendo ali a importância deles entenderem ali o que estava acontecendo ali, que o ministério de Jesus. Presta atenção, meu Deus. Então, aqui ele lhes perguntou quais, né? Porque Jesus disse: um, porém, chamado Cleopas, eles estavam sabendo, querendo saber, né? Poxa, só o senhor não sabe o que estava acontecendo? Ele respondeu: quais? O que está acontecendo aqui, gente, que eu não estou sabendo? Aí eles explicaram o que aconteceu, que tinha um Jesus aí que dizia, de Nazariano, que dizia que era o Bambamba, mas acontece que mataram ele na cruz, entendeu? Presta atenção, hein? A gente estava precisando assim de um homem forte igual Barrabás para chegar e arrebentar com tudo. Aí ele disse que não, eu sou o príncipe da paz, entendeu? Entrou no burrinho ali e ceiou com a gente, mas aí o que aconteceu? Mataram ele e agora, entendeu? Presta atenção, hein? Então, Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o interrogaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, né? Aí falaram aí que ele que ia fazer tudo, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então aqui ele vai relatando, né, que a mulher foi lá e foi mais algum, e realmente constataram que o corpo não estava lá, mas ele estava na dúvida: o que aconteceu? Entendeu? Ele não entendeu que Jesus falou tragado, vai a morte, vai a vitória, entendeu? Mas muito bem. Então lhe disse Jesus: ó nécio e tardos de corações para crer, né? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o quê? Que o Cristo padecesse, né? Não foi que o Jesus de Nazaré, mas Cristo padecesse, o resiliente, padecesse, né? E entregasse o que na sua glória, porque foi Cristo, filho de Deus, não foi o filho do homem judeu, né? Foi filho de Deus, aquele que recebeu a profecia lá em Ezequiel, né? Filho do homem, pode ir pé e falarei contigo. E ali foi dado todas as instruções a Cristo, não é verdade? O verdadeiro atalaia. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava, né, em todas as escrituras. Daí Jesus queria, né, ir por outro caminho, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já o que declina. E entrou para o que ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, presta atenção aqui, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu, né?
Então se lhe o quê? Aí nesse momento abriu os olhos, aí que foi que reconheceram. Então não reconheceram Jesus pela aparência dele, que eles andaram com Jesus, sabiam como é que ele se parecia. Mas eles se reconheceram no partir do pão. Agora, por quê? Porque na ceia, né, foi isso que Jesus falou, fazer isso em memória de mim. A comunhão e o jeito de eu partir do pão, né? Então, se ele estava à mesa e ensinou aos seus discípulos a fazer isso em memória de mim. Não foi ritual nenhum dos judeus, mas foi ali fazer a comunhão, estar em unidade na comunhão e no partir do pão. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu o quê? Da presença deles. Para quê? Para confirmar que, entendeu? Que ele não era mais carne, entendeu? Não era mais Jesus de Nazaré físico, mas era o Filho de Deus. E ele veio mostrar, né? Ali ele estava ali cumprindo o ministério dele, mostrando a que veio, mostrar que é a vida eterna. O que ele veio trazer? Vida e vida e abundância, vida eterna. Ele veio cumprir João 3,16, gente. Então, qual é a promessa de João 3,16? Né? Que não pereça, mas tenha vida eterna. E vocês lá, né, em Isaías 9, versículo ali 6, 7, ali está falando que ele é o príncipe da paz, que ele trouxe o quê? A eternidade. Então, presta atenção, gente. Presta atenção, meu bem. Oh, meu Deus. E disseram-lhes um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, aos quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho. Aleluia! E ali, então, Jesus apareceu por mais de 500 pessoas, e depois o anjo disse também: este mesmo Jesus que vocês viram subir é o que vem descer, não é verdade? Então, neste João 3, versículo 13, diz que desse céu, né, ninguém irá nesse céu, somente aquele que subiu. Não é verdade? Presta atenção, aí na casa de meu pai muita morada, muita dimensão, a galáxia é grande, entendeu? Meu filho, o universo é grande, não é somente a Terra. Então, em espírito, você não sabe de onde vem. Lá quando ele fala com Nicodemos, né? O vento sopra para onde ele quer, entendeu? O vento sopra para onde ele quer, entendeu? Presta atenção, hein, menino? O vento, o espírito, entendeu? Para onde quer, entendeu? Vai para lá, para cá. Agora, o corpo físico nasce uma vez, morre, pronto, acabou, vai para a semente, entendeu? Não tem como o Joãozinho, que é filho da Maria e João, nascer de novo, não tem como. E ninguém vai encontrar com ninguém de físico, né? Se o senhor João, que é filho da Dona Maria, quando está dizendo, morrer, eu vou encontrar lá com fulano, com bravo, se fulano, você não vai encontrar nada, menino. Isso é resiliente quanto que resiliente, aí é outra coisa, entendeu? Afinal, quem somos nós? Eu hoje vou estar compartilhando com vocês uma parte da entrevista que eu dei ao canal, né, Experiência Luminosa. Então, agora nesta segunda fase, né, o segundo vídeo, porque na primeira parte, que foi lá em 6 de maio, eu dei uma entrevista de 3 horas, foram 3 vídeos, né? Primeira, segunda e terceira parte. E nesta segunda, agora que eu gravei em junho e saiu agora no mês de setembro.
Então, eu tenho duas partes, né? Foram duas partes, duas partes da entrevista. Então, eu quero compartilhar com vocês, assim, mais ou menos, quase o final, assim, que está no meio, uma mensagem que está exatamente na segunda parte dessa última entrevista que eu dei a este canal maravilhoso, né? Que é Experiências Luminosas do Dr. Paulo Marques Alexandre. Que está trazendo assim, que foi aquele ministério de Jesus, né? Que ele veio trazer o ministério do reino espiritual. Então eu vou relatar algumas situações, né, do invisível mais real. Lembra-se que fé é Hebreus 1, né? Hebreus 11:1. Então é a certeza do que a gente não estamos vendo, mas nós esperamos, não é verdade? Então nós estamos aqui para compartilhar experiências. E hoje eu quero compartilhar essa experiência com vocês. São algumas das experiências que eu separei, né? Para terminar, para concluir, eu só vou falar para você, né? Porque eu lembro, não sei, eu me lembro que no outro vídeo, na outra vez, eu estive com você, eu falei que eu escrevia muito, né? Lembra? Que eu escrevia muito, eu sempre vinha coisas e eu sempre escrevia, não sabia porque escrevia. Então eu separei uma coisa que nem está terminando lendo para você, porque é um fato, uma coisa que está gravado, né? Está gravado no meu canal. No meu canal eu até anotei, que está gravado no meu canal de 2019, né? Eu gravei, cheguei a gravar, eu não, uma vez que veio assim uma coisa para eu escrever, eu estava estudando, aí eu perguntando o que era, né? Eu estava questionando sobre o Evangelho é Boa Notícia, né? E eu estava ali, boas novas. E aí eu falei assim, mas boa notícia para quem, né? E será que foi só naquele, boa notícia foi só naquele tempo? Ou se é, né? Eu sempre estudo e questiono as coisas na minha presença. Então veio assim umas palavras, né? Falando comigo. Então aí eu peguei e comecei a escrever um caderno, e na hora que veio, o caderno tinha outras coisas, um monte de coisa. Então, tudo que veio escrito, eu escrevi em cima de outras coisas. Então, estava muito estudado. Essa gravação que eu fiz em 2019, que está no meu canal, eu não tinha passado a limpo, né? Mas aí hoje, como eu peguei, fui passei a limpo. Eu tinha pouco tempo, eu tinha regravado, né? E eu vou falar a data, depois eu vou ver aqui, acho que é 26 de maio, eu não sei se quando eu estava estudando, né, perguntando, questionando sobre isso, que foram as palavras que me veio. A pergunta é, o que seria boa notícia, né? Que notícia é essa, né? Essa foi a minha pergunta. O que seria boa notícia, né, no universo humano? Né? Se o Evangelho, na realidade, foi para a nação de Israel. Se inscreva. Se inscreva. É que não estamos só. A notícia é essa. Que nunca estivemos só. Não temas, eu sou contigo no individual, 366 vezes, o tempo todo. Até os confins da terra. Esta é a promessa cumprida desde sempre até a nossa chegada, a compreensão para poder entrar pela porta estreita. Porta estreita é porque não é dada a qualquer um a compreensão. A compreensão que sempre estivemos na terra, antes, durante e agora, no hoje, que é a cada amanhecer. O mundo carne lê, vê e não compreende. Por isto, o que conhecem como Jesus pregou em parábolas para só os que eram semelhantes a ele, para que compreendesse. Era um código em família. Estávamos juntos desde o princípio
A verdade que o mundo não conhece e que rejeita é esta: joio e trigo somos nós. Joio somos o que são nascidos da carne. Em juízo, joio e trigo se separam. O trigo é peneirado e se encontra. Trigo germinado germinado, enxertado de nós. O trigo é peneirado e se encontra enxertado, germinado de nós. Estes são os que recebeu esta compreensão e vive dela, não se desviando do ensino. Sempre foi assim. No passado, quando a expressão diz: veio o anjo do Senhor, assim como Miguel, querubins e muitos, como hoje somos nós, que nos apresentamos e trabalhamos para influenciar a muitos, os que são sensíveis a ouvir, os que são nascidos do Espírito. Os que são nascidos do Espírito, os que são nascidos da carne é carne, e os que são do Espírito é semelhante ao Jesus. Antes mesmo da sua vida na terra, já nos enviava com a missão de preservar, cuidar da sua obra. A obra é a sua criação dos humanos, os que são nascidos do barro. Assim tudo se escreveu através de nós. Nenhum humano teria tal entendimento. Se hoje não teria, como teriam naquele tempo tal entendimento? Nós sempre estivemos no mundo de vocês, cumprindo a ordenança do Criador. Por isto, alguns é relatado que foi arrebatado e não morto. Por isto, o Jesus mostrou eles depois de ter desaparecido da terra fisicamente. A nossa semelhança com o Jesus é esta: nascemos também da mesma forma humana, mas com um corpo revestido da graça do Criador incorruptível. Outros não precisam passar por este processo para trabalhar como agora. O Jesus veio mostrar para o humano que o humano não tem poder algum se não estiver conosco, porque a obra do Criador é esta. A obra é trabalhar vocês, para que um dia vocês sejam como nós, vivos, independentes de tempo, prazeres, vaidade. A ordem vem do eu sou. Quando estiver consumado o nosso tempo de levar o ensino, vamos ser retirados da terra. Vocês passarão por um processo de transformação para o bem e para o mal. O mal morrerá, o bem vai se processar. São os que ainda, o bem que vai se processar, são os que ainda não entendeu, mas aceitaram de alguma forma. O selo vem quando aceitamos o bem-aventurado. É o que vê e crê. O bem-aventurado é o que vê e crê. Lembra-se, o Jesus não estava sozinho. Nós estávamos com ele, sendo instruídos, porque ele foi, mas nos deixou aqui seguir a missão. Os 12 já estavam aqui, nascidos de carne, mas diferentes para fazer este processo de entendimento. Porque se nós aparecêssemos, seríamos fantasmas, como eles dizem quando viu o Jesus em sua origem. Eles não entendiam a manifestação do Espírito. O Criador é sábio, enviou alguns nascidos como eles para a missão, para os encontrar e fazer o processo de ensino, para recuperar os perdidos. O Jesus veio para os doentes. Estes eram os doentes, os
perdidos. Nas últimas instruções, o Jesus, pelo amor das criaturas, pois a obra é recuperar. Ele disse, recuperar todos, se uma ficar de fora, para ele será de grande tristeza. Esta missão hoje é nossa, de chegar e fazer nossos irmãos compreender a importância que é para o Criador. A vida de cada um é importante. Por isso, inspiramos a compreensão, né? A compreensão. Os escritos só é vida viva e atual, mesmo sendo do passado, porque fomos nós que escrevemos. Inspiramos alguns nascidos de carne, mas da missão fazia parte. Por isso, na despedida, o Jesus disse, filhinhos, estás no mundo, mas não és deste mundo, como eu também não sou. Estamos no processo de correr com a verdade, porque muitos estão se apostatando ou nunca conheceram a verdade. O fim é o começo. O fim é quando vamos para o Pai, assim como o Jesus o fez, e não deixou a terra órfã. Vocês não ficaram órfãos, porque eles vos deixou a verdade na mente. Por isso vocês não ficaram órfãos. E ninguém poderá roubar a verdade de vocês. Uns vão para negar a verdade, como negaram o amor de Jesus. Os que permanecer firmes e entrar e permanecer nesta verdade, deste reino invisível, mas real, revestido da graça, vai passar pelo dia mau, mas ser vencedor. Somos nós que estamos com vocês, isto é, iluminação. Assim como o inimigo planta manifestação do bem para confundir, nós com a verdade trazemos no oculto só a verdade para os que temem e são dos nossos. Tudo o que foi dito se renova, se cumpre. Nós nos encontramos numa só consciência. O derramar do Espírito é a permissão do Pai, o encontro entre nós e vocês, que estão no processo para ser como nós. Nós já somos filhos, estando na carne ou não. A obra é buscar os que ainda não reconhecem a paternidade da essência e se perderam com outras vozes indo à distância, como o filho pródigo. Você lembra? Entende? A obra é trabalhar vocês e com vocês. Nossa, muito profundo. Você escreve muito bem. Então aqui está o dia que eu gravei, foi dia 13/9/2019, está no meu canal, Oráculo do Céu. Né? Claro que não está assim, claro que eu passei ali, mas quando eu gravei eu não tinha passado ali, eu vi como estava. Sim. Você escreveu isso por cima de outras coisas que já estavam escritas? No dia que veio essas mensagens, a origem dela, está escrito por cima de outros escritos. Eu diria que isso aí foi... os espíritas poderiam chamar de psicografia, né? Que é quando alguém do outro plano utiliza você para escrever algo que ele está dizendo, né? Algo que não saiu de você, mas saiu dele e você escreveu. Eu, na época, como eu disse, para mim, estava escrevendo para mim, né? É um escrito inspirado, né? Inspirado. Praticamente é mais do que inspirado, porque é uma escrita perfeita, né? É como se ele pegasse sua mão e escrevesse tudo isso. Que foi uma resposta completa a uma pergunta simples que você fez, né?
que boa nova é essa? O que é que Jesus chama de evangelho, boa nova, né? Aí ele deu uma aula. Uma aula. Realmente assim. Olha, você falou aqui nove trechos, né, de eventos, coisas que aconteceram na sua vida, e eu me sinto privilegiado de estar aqui ouvindo tudo isso, porque isso vai me renovando, sabe? Cada coisa que você fala, eu vou anotando aqui e vou vendo o que é que a gente pode aprender com isso, né? E cada uma dessas coisas tem uma lição, deixa uma lição. E eu acho que cada um pode tirar suas próprias conclusões, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E quem não tiver, não vai entender nada, né? Vai entrar por aqui e sair por aqui. O importante é nós compartilharmos, né? Mas o importante é compartilhar. E você está sendo muito generosa com a gente, né? De compartilhar tudo isso. Eu queria comentar assim rapidamente o que é que eu percebi, né? Bem, primeiro relato seu, né, do anjo que apareceu para dizer a você que sua oração foi atendida. Você estava num daqueles momentos que todo mundo passa, que a pessoa diz assim, poxa, tá pesado, eu não sei se eu vou conseguir. É verdade. Acontece muito isso, né? Quase com todo mundo. Eu mesmo essa semana estava passando por uma dessas, assim, sabe? Um dia assim pesado, muita coisa acontecendo, muita dificuldade, né? No fim eu já estava entregando os pontos, eu já não vou mais me esforçar para resolver nada, para mim já deu. Verdade. Aconteceu comigo essa semana. Mas é coisa normal da vida, nada demais não. Coisas que vão acontecendo. Agora, o interessante é que você tem alguma coisa aí, você tem proximidade, alguma descendência que você tem aí de alguns seres que lhe acompanham. Você tem esse privilégio, né, de ver as coisas. A gente às vezes faz uma oração num dia desses assim difícil e recebe, mas não vem ninguém dizer pra gente, você recebeu, né? E no seu caso tem. É um privilégio que você tem. E é um privilégio que a gente tem também de você passar isso pra gente. Então fica aí uma boa dica, né? Num dia de cansaço, num dia de desespero, em vez de ficar se sentindo um fracassado, a gente entrega isso aí para os lados de cima, né? Para Deus, para nossos amparadores. E eles com certeza, eles só querem que a gente procure eles mesmo, só isso. É verdade. E a gente tem sempre que agradecer, independente da circunstância. Né? É isso que eu senti naquele momento quando do ponto do ônibus, né? Quando ela veio e falou comigo ali, eu fiquei envergonhada, porque a gente tem que ser agradecida, porque a gente sempre tem, né, como ajudar, e a gente tem que dar graças a Deus e a gente ser útil. Né? Você estava sobrecarregada, mas estava ajudando não só você, mas um bocado de gente, né? E com certeza as coisas de Deus não é em vão, porque com certeza eu recebo, né? Nós todos recebemos, né, muita ajuda, todas as horas, todos os momentos, né? A gente recebe ajuda, porque a gente sozinho a gente não pode fazer nada, né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção que nós não estamos sozinhos para também não deixar ninguém sozinho. Não é verdade? E essa oração de agradecimento é uma oração perfeita, né? Foi Jesus que ensinou isso. Ele disse, quando você pedir alguma coisa a Deus, você, em vez de ficar repetindo o que você precisa, porque Ele já sabe o que é que você precisa, você agradece como se já tivesse recebido, porque aí você vai receber. Aquele sentimento de que eu já recebi faz com que a coisa se... Foi como o Ana falou, né? Você agradeça, você ora agradecendo que você já está curado. Independente de você vai ouvir, você tem essa certeza que já está curado. E foi mesmo. Você já recebeu, Isso aí foi uma lição muito importante para mim, né? Na morte da sua madrasta,
a gente vê aqui o seguinte, né? Tem muita gente que quer fazer sua própria vontade, né? Atropelando qualquer plano superior, né? Quer que a vontade dele seja feita. E nós, muitas vezes, conseguimos isso, porque a gente tem poder realmente, né? Nós somos pequenos deuses. E aí, quando a gente se junta com outros, né, como acontece em alguns lugares que fazem trabalho, né, você vai lá, eu quero que fulano fique comigo, deixa a esposa dele e fique comigo. E aí faz um trabalho, realmente aquilo funciona. Mas você fica endividado com o universo. E eu acredito que não fica feliz, né? Não é um Não fica feliz, porque os frutos não são frutos natural. naturais, benéficos, né? É fruto do egoísmo, é fruto da sua própria vontade. Ninguém pode ser feliz com a infelicidade do outro, né? Exato. Então, Jesus foi muito feliz quando ele disse assim: Pai, se for possível, faz o que eu estou te pedindo, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. O próprio Jesus, né, fez isso. Então, quando a gente quer que a nossa vontade prevaleça, de várias formas, por exemplo, a gente pode fazer isso com um trabalho desse de magia, a gente pode fazer isso por autoritarismo, né? A gente tem poder sobre alguém, então a gente impõe aquilo que é a nossa vontade, em vários níveis, desde de pequeno empregado, um funcionário no lugar onde você trabalha, dentro da sua casa mesmo, um filho, uma pessoa submissa a você, até o presidente da República, né, querer impor a vontade dele pela força. Isso aí é um sinal de egoísmo e os frutos não são bons. E quando a pessoa morre, né, no caso, deixa o corpo, ela fica presa por conta daquilo. Então a sua madrasta ficou tão desesperada que teve que incorporar e ela disse que serviria não só para você, mas para qualquer pessoa que tivesse. Falou isso, que eu vi, quando eu vi a pessoa com dificuldade, que eu passasse essa mensagem. Agora é o Salmo 27. O cavalo ninguém sabe porque que ele viu e não quis passar, né? Ele se espantou com alguma coisa. E o seu texto eu achei fantástico, né? Eu acho que se o seu livro tiver esse mesmo nível de escrita, deve ser um livro muito bom. Você pensa em fazer o que um dia com esse livro? Editar ele, vender? Na verdade, esse negócio meu de escrever é para tirar, para dizer assim, para tirar um pouco da minha mente, assim, separar, porque você está lá guardado, então isso não pode tirar da mente, porque está lá guardado. Tipo assim. Fica registrado lá e não isso, registrado, entendeu? Porque é muita coisa. Então, está lá, está salvo. Aí, aqui eu estou tranquila, está lá já anotado, tudo anotado. Se for para você mesmo, tudo bem. Se for para você colocar isso à disposição de outras pessoas, você pode pensar em fazer um livro digital, por exemplo, em vez de fazer um livro... Eu gostaria. Depois eu já conversei, minha filha vai me ajudar, se tiver um tempinho, vai me ajudar a fazer isso. Entendeu? Eu preciso, porque eu não tenho tempo, é muito trabalho, né? Mas a minha intenção é essa. Fazer um livro digital e disponibilizar para as pessoas. De repente, pode até cobrar algum valor pequeno para cobrir os custos de edição, de publicação, qualquer coisa assim. Eu não sei, eu sei que a minha vontade é que as pessoas compartilhar, entende? A minha vontade é compartilhar, que as pessoas, assim, porque é muitos escritos que eu tenho, eu falo assim, mas por que eu escrevi essas coisas todas? É para ficar, para mim, foi para mim só para guardar? Não, deve ser para saber, tem que passar, né? Exatamente que não, né? As pessoas têm que ver, têm que saber, depois eu morro aí, vai ficar tudo no lixo. Quando você escrever, quando você for editar, publicar, puder disponibilizar, avisa a gente aí, que a gente avisa no canal, você avisa no seu, avisa no meu, para a gente poder, muita gente ter acesso, né? Ainda bem que você deixou gravado aí essa leitura que você fez, vai ficar disponível aí, porque é muito esclarecedora, né, sobre a missão de Jesus, sobre o que é a Boa Nova. A Boa Nova é que nós não somos desse mundo. A Boa Nova é que nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? E que não estamos aqui jogados, abandonados à nossa própria sorte.
e que a gente tem um destino, nosso destino é evoluir e se tornar um como eles, né, que estão já do outro lado. E essa é a mensagem que Jesus trouxe para a gente, dizer que quem realmente nós somos, né? Somos muito mais do que imaginamos. Então, foi muito bom. Bom. Bom, Marie, então eu lhe agradeço mais uma vez, me sinto privilegiado. Hoje foi um dia cansativo para mim, eu voltei a trabalhar 2 expedientes, né? E agora só me resta a noite para gravar essas entrevistas. E geralmente à noite a gente está cansado, a gente trabalhou o dia todo. Tá? Mas eu fico pensando, mesmo assim, né? É um privilégio muito grande para mim ter, mesmo cansado, parar para fazer, para entrar em contato com essas pessoas como você. Eu não posso abrir mão disso. Eu tenho que, isso é um presente que a vida tem me dado e eu tenho que aproveitar mesmo nas circunstâncias difíceis. Como disse o anjo para você, vá em frente, não desista, né? Encare aí o seu trabalho. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Obrigado, Maria. Você tem alguma coisa aí? Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar, né? Planejar, criar. Nunca pare de profetizar. Que eu, quando eu morei muito tempo em Araruama, fora aqui do Rio de Janeiro, quando eu retornei, eu vi esse louvor na mente, e esse louvor, para te resumir, eu cantei ele em muitos lugares, eu fui levada para eu cantar ele em muitos lugares, e um dia, num domingo pela manhã, fui chamada para poder estar cantando esse louvor. Eu peguei e falei, comigo mesmo, eu falei assim, eu não aguento mais cantar. Eu não aguento mais cantar. E foi mais uma experiência luminosa que aconteceu comigo. Porque do trajeto de onde eu do banco ali, para mim ir lá no altar cantar, né, que foi um pastor pediu para me cantar em homenagem à esposa dele. Eu peguei e falei, mais uma vez eu estou enjoada de ele mesmo me levar em vários lugares para cantar esse louvor. Aí eu peguei, quando eu fui no trajeto, eu não consegui cantar, porque no trajeto falaram no meu ouvido. Você que pensa que você está cantando para os outros, você está cantando para você mesmo. Aí quando eu peguei o microfone, eu comecei a chorar, ninguém entendeu nada, entendeu? Porque eu que ouvi. Você não entendeu? Porque eu pensando, eu também, né? Você de novo. Aí você que pensa, entendeu? Aí, então, Ludmila, nunca pare de lutar. Se você ouvir esse louvor, você lembra disso que eu estou falando. Aí eu cantei muito. Aí quando eu comecei a igreja a chorar, para cantar esse louvor, e aí, até depois disso, um aniversário meu, até eles vieram na minha casa e até eles fizeram homenagem para mim cantando esse louvor. Muito interessante. Então eu quero aproveitar e agradecer a todos esses irmãos que lhe acompanham, esses irmãos invisíveis que tiveram atuando na sua vida em todas essas situações e muitas outras, que estão com você agora aí e comigo aqui. Eu agradeço a todos eles porque estamos juntos aqui, eu, você e essa pequena multidão falando para o mundo, e graças a eles, né, que estão aqui nos acompanhando hoje. Muito assim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dessa vez deu certo, né? Deu certo. E como foi a experiência de ter publicado no canal? Para mim foi muito bom, foi muito bom. Assim, não tem explicação, assim, foi bom demais, né? Foi assim, maior que a minha expectativa. Graças a Deus. Verdade. A gente discutia assim, mais algumas coisinhas, né? Que a gente gostaria de falar, aquele viu, falando pelos tudo. Muita coisa para falar, né? Queria falar tudo. Eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez com a gente, você que já nos concedeu uma entrevista, né? Já publicou seus relatos há pouco tempo e conquistou um bocado de gente, né, no canal da gente.
pessoas que gostam de você, que se inscreveram no seu canal também, né? Foi muito bom, né? Graças a Deus eu consegui, assim, através do Experiência Luminosa, bastante amigos, né? Bastante amigos, graças a Deus. Então sem mais delongas, eu quero mandar um beijo, um abraço para todos os seus inscritos, né? Para todos esses que já me conhecem e para esses também que chegaram, porque chegou, né? De lá para cá, chegou bastante, né? Outros. Então, que eu quero mandar um abraço para todos, que aqueles que não me conhecem ainda, né? É só ir procurar lá no canal, né? Que foi um vídeo do dia 6 de maio, né? Foram 3 vídeos. E aí lá vocês vão estar vendo um vídeo de Darcy Marie. O nome do seu canal, você podia falar aí para as pessoas que quiserem? Meu canal é Oráculo do Céu, né? A Graça Revelada. Certo. Inclusive eu vou deixar mais uma vez na descrição desse vídeo, né, o link para quem quiser procurar, conhecer mais de perto. Eu recomendo o seu canal, que é muito interessante. Amém, tudo bom. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Se inscreva, deixe seu like.